Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versos de 13 a 15. Josué, capítulo 5, versos de 13 a 15. Diz-nos assim a palavra de Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. O tema da mensagem dessa noite é: sigamos a Jesus, o capitão ou príncipe do exército do Senhor. Sigamos o capitão. Meus amados irmãos, não existe na terra algo mais precioso do que a igreja, do que o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja de Cristo nessa terra, ela marcha de forma vitoriosamente. Ninguém pode deter nem impedir o avanço da igreja. O Senhor Jesus Cristo reinando no coração das pessoas. Jesus Cristo é o dono da igreja. Jesus Cristo é o centro da igreja. A igreja existe para Cristo. A igreja é um presente de Deus para Cristo. Tudo passará, mas a igreja de Cristo permanece para sempre. E o livro de Josué vai começar a história da igreja no Antigo Testamento. A história no seu sentido da revelação bíblica, porque até agora nós temos o Pentateuco. Nós temos o início de todas as coisas, o início da nação de Israel, a libertação do povo do Egito e agora a conquista da terra prometida. Do ponto de vista da revelação bíblica, nós estamos saindo da lei e entrando na história. E os livros de Josué até Esther são chamados livros históricos. E Deus então vai escrever a sua história através da igreja. E Dr. Franz Schaeffer, escrevendo um comentário de Josué, ele diz que há 3 coisas imutáveis que permanecem no Pentateuco, que permanece em Josué e que permanece na igreja hoje até a segunda vinda de Cristo. 3 coisas que são imutáveis. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus que começa a ser escrita por Moisés, no Pentateuco. E agora, Josué vai exercer a sua liderança na igreja, fundamentado na palavra. A palavra está escrita. A palavra não é vã. A palavra é a vida da igreja. É o sustento da igreja, é a direção da igreja.
A igreja, ela é aperfeiçoada e amadurecida pelo poder da palavra. Segunda coisa, que é imutável na igreja, o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus opera no mundo, o poder de Deus opera nos céus, mas o poder de Deus se manifesta na vida do seu povo. Não há quem possa resistir, impedir o poder operante de Deus na vida da igreja. Se você observar bem aqui, em Josué, capítulo 3 e 4, o povo experimenta o poder de Deus, entrando na terra prometida, pisando a seco o rio Jordão. E você se lembra que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus. Toda autoridade significa todo o poder. E ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então há um poder operante na vida da igreja, o poder de Deus. Terceiro, a igreja, ela é liderada por Deus, por um poder sobrenatural. A igreja, ela não pode ser mandada pelo pastor, nem pela mulher do pastor, nem pelo conselho e presbítero, e família e crente que acha que é dono da igreja. Quem manda na igreja é Deus, é Jesus. Jesus é o dono da igreja. Jesus tem a igreja ligada a Ele, porque a igreja é o seu corpo. Ele habita plenamente na igreja, Ele caminha dentro da igreja, Ele santifica a igreja, Ele direciona a igreja. E aqui nesse capítulo 5, depois de passar o rio Jordão, e a igreja vai para a sua primeira batalha, que é a batalha para destruir Jericó. No capítulo 5, é um capítulo de preparação espiritual. E no versículo 1, se você observar bem, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de... Então preste atenção, Deus infunde temor no coração dos inimigos da igreja. Preste atenção nisso. Aqueles que se levantam contra a igreja, aqueles que são os inimigos da igreja, aqueles que tentam impedir o avanço da igreja, eles são vencidos pelo temor de Deus. Está aí no texto. Versos 2 a 9. Josué descreve não somente a situação dos adversários, mas a circuncisão do povo. Aquela geração toda não havia sido circuncidada. E a circuncisão é um sinal da aliança de Deus com Abraão. E a circuncisão significa fé no Deus da aliança e no Deus das promessas. A circuncisão significa que Deus tem uma aliança com o seu povo, aliança de prosperidade, aliança de crescimento, aliança de avanço. Nada pode deter. Há um compromisso de Deus com a sua igreja. Verso 10, depois de celebrar a circuncisão, celebra-se a Páscoa, a libertação do Egito. Que coisa linda, porque a circuncisão precede a Páscoa, assim como o batismo precede a ceia do Senhor. Não é a Páscoa que vem primeiro, é a circuncisão. É o batismo que vem primeiro, depois a participação, a integração na igreja. A confirmação de que nós somos libertos pelo poder do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nos versos 11 e 12 do capítulo 5,
aparece aí a cessação do maná. Depois de quase 40 anos, chovendo todo dia, toda semana, nas 4 estações do ano, Deus mandava comida do céu. Mas agora, eles estão dentro da terra prometida, da terra que mana leite e mel. E se você observar, a partir dos versos 11 e 12, a igreja de Deus não vai mais comer do maná do céu, mas vai comer e tomar posse da terra prometida. Essa igreja vai ser sustentada pelo Senhor, segundo aquilo que foi prometido, segundo as suas promessas. E meus amados irmãos, ninguém pode matar de fome aquele que se alimenta das promessas de Deus. Nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos quando nós tomamos posse das promessas de Deus. Mas em último lugar, veja o texto, no versículo 13. Josué passou o Jordão. Josué então está em pé, veja aí, estando Josué ao pé de Jericó. Eu fico pensando, o que é que Josué está fazendo ali? Josué está olhando para as muralhas. Josué, como general, diante de todas as suas limitações, ele quer saber como é que ele vai subir aquelas muralhas, como é que ele vai vencer aquele povo. Talvez esteja fazendo um diagnóstico, talvez esteja fazendo um plano de guerra, um planejamento estratégico. Mas ele diz, eu não tenho catapulta para botar o povo lá dentro, eu não tenho escada, eu não tenho canhão, eu não tenho nada. E é nesse momento, irmãos, veja o texto, no versículo 13, segunda parte. Lê comigo, versículo 13, o que é que diz? Eis, Josué 5,13. Vamos lá então, começo. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Presta atenção, aqui ele tem uma visão. O que ele vê? Um homem com uma espada na mão. É importante a gente entender isso. É a visão que ele tem. E a espada estava desembainhada. E ele nunca tinha visto aquele homem. Ele não conhecia aquele homem. Ele está aqui preocupado com a sua mente, o seu coração, buscando estratégias, buscando formas de compartilhar com o povo para começar a guerra. Mas Josué pergunta. Qual a pergunta que ele faz? Veja direitinho. És tu dos nossos ou dos nossos o quê? Adversários. Ou seja, você é alguém que veio para ajudar a gente, ou você é contra a gente, porque você já está com a espada na mão, desembainhada. Respondeu ele, não. Em outras palavras, eu não jogo nesses dois times. Eu não jogo no seu time, e não jogo também no time de Jericó. Não. E aqui ele vai revelar sua identidade. O que ele diz aí? Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Louvado seja Deus. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender. No hebraico, ele usa a expressão príncipe ou capitão do exército do Senhor. Ele é o chefe. Ele é o chefe do exército do Senhor. Aqui, sabe quem é que está aqui? Jesus. Isso aqui é uma cristofania. O que significa isso? Cristofania é uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Esse
que está aqui foi o mesmo que esteve com Jacó no vale de Jaboque. Foi o mesmo que esteve com Moisés durante a caminhada no deserto. E é tão importante a gente entender que Jesus Cristo, Ele está aqui e Ele diz: eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele é um príncipe não distante, mas é um príncipe que está presente. E eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o que Jesus está colocando aqui para Josué é algo maravilhoso. Maravilhoso. Ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, preste atenção. Durante a caminhada da igreja, do povo de Deus, Deus nunca se afastou do seu povo. Deus esteve sempre com o seu povo. Amém? Não tem mais o tabernáculo, só tem a aliança. Não tem mais a nuvem, não tem mais a coluna de fogo. Mas Cristo está conosco. Amém? Cristo está conosco, Cristo está com o seu povo. E aqui Ele vai revelar para nós não somente a sua identidade, mas a sua missão. E aqui eu vejo uma tríplice missão que Ele coloca aqui. Primeiro, Ele vem para assumir o comando da batalha. Porque quando Ele diz aqui: sou o príncipe do exército do Senhor, Ele está dizendo: eu vim, eu estou aqui para assumir. Veja no versículo 15: respondeu o príncipe do exército do Senhor: eu estou aqui para comandar a batalha. Preste atenção, Josué. Quem vai batalhar não é você. Quem vai dar a vitória para o povo de Deus não é você. Sou eu. Sou eu. Às vezes a gente se acha tão importante na igreja, e a gente acha que a igreja avança por causa da nossa inteligência, por causa da nossa habilidade, por causa do nosso trabalho, e a gente esquece que eu posso trabalhar, você pode trabalhar, mas o crescimento vem de Deus. A vitória vem do Senhor. A igreja avança porque Cristo está no comando da batalha. Segunda coisa que Ele revela aqui, Jesus revela para Josué: eu estou aqui para assumir o comando da batalha, mas eu estou assumindo esse comando pessoalmente e presencialmente. Não é um comando de uma base distante. Não é um comando impessoal. Mas eu estou presente. Eu estou presente. Se você volta um pouquinho lá para Deuteronômio, capítulo 31. Versículos 7 e 8. Vamos ler juntos, bem forte. O que diz? Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Bem forte, o que diz? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem... Então é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que vai no comando, é o Senhor que vai pessoalmente, presencialmente
conduzindo a sua igreja, levando a sua igreja. Então, cuidado. Eu e você temos que tomar cuidado quando a gente ficar falando mal da igreja na internet. Quando a gente ficar falando mal da igreja, apontando os defeitos da igreja, porque a igreja tem dono. A igreja é a noiva de Cristo. E se falasse mal da sua noiva, você ficaria enfesado, ficaria ou não? A igreja é de Cristo. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Trate a igreja com seriedade. Trate a igreja de Cristo com respeito. Trate a igreja de Cristo com temor. Viva a igreja. Viva na igreja, no temor do Senhor e no respeito à pessoa de Jesus. Mas e a terceira missão? Assumir o comando da batalha, assumir o comando pessoalmente e presencialmente, mas assumir o comando também com a provisão do exército celestial. Se ele é o príncipe do exército, há um exército aí. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versos 52 e 53. Mateus 26, 52 e 53. Você se lembra que quando Jesus foi preso, no versículo 51, eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Cortou a orelha porque tirou a cabeça. Agora veja bem, então Jesus lhe disse, quem está dizendo aqui? O príncipe do exército do Senhor. O que ele diz aí? Vamos lá, bem forte. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Eu posso, se eu quiser, pedir ao Pai, e a Bíblia diz, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Irmãos, a igreja, ela tem um exército, não somente o exército humano, nós como servos, como filhos, mas nós temos o exército de Deus, protegendo e lutando as batalhas da igreja. Hebreus, capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1, o último versículo lá do capítulo 1, você vai ver a palavra de Deus. Quem está sentado no versículo 13, não são os anjos no trono. Quem está sentado, versículo 13, é Jesus. Veja lá, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 14, vamos lá? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de lutar a salvação? Os anjos existem para serviço a favor da igreja. Foi assim quando o anjo matou Herodes, foi assim quando o anjo liberou Pedro da prisão, depois outros apóstolos. Eu queria que você fosse para um texto, só para a gente fazer a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, porque esse princípio, ele permeia toda a Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo 15. Vamos ler juntos até o versículo 17. O que diz? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído,
eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus por isso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, Josué está aqui preocupado, pensando como é que vai fazer. O chefe chega, o dono da igreja chega e diz: eu cheguei para assumir o comando da batalha. Eu cheguei para ficar, para assumir o comando pessoalmente e presencialmente. E eu cheguei aqui e eu trouxe toda a minha tropa. Todos os exércitos dos céus estão de prontidão para nós vencermos essa batalha. Louvado seja Deus por isso. Eu não sei se você pensou nisso, mas todas as vezes, veja lá em Êxodo, capítulo 14, e Josué talvez tivesse presenciado isso, mas esquecido disso, talvez ele não estivesse do lado de Moisés naquele momento. Êxodo capítulo 14, 13 e 14. Lê comigo, por favor, o que diz? Moisés, porém, respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, a nossa luta é a luta de Deus. Ele é quem guerreia as nossas guerras. Ele é quem batalha por nós. Nós entramos como coadjuvantes, nós entramos com o nosso esforço visível, mas por trás de tudo isso existe um comandante. E esse comandante tem a provisão de todos os exércitos celestiais para nos ajudar. 1 Samuel 17, versículo 47. Davi já ungido como rei, substituindo. 1 Samuel 17, 47. Vamos ler juntos? O que diz? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Pode vir com tudo, contra a igreja, contra o povo de Deus, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a identidade do capitão do exército do Senhor. Nós temos a tríplice missão do capitão, do chefe do exército do Senhor. Mas, em terceiro lugar, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude. Versículo 14. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então, o que diz? Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Primeiro, adoração. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Adoração. Não é soberba, é adoração. Você se lembra no contexto de Josafá, que quando Deus revelou através do profeta: essa batalha não é de vocês, é nossa.
Então Josafá chamou os coristas, chamou os músicos, os cantores, e o povo começou a cantar e adorar Deus. Preste atenção, o fato de Deus estar conosco, o fato de nós entendermos que essa batalha não é nossa, é de Deus, e Ele vai vencer essa batalha, Ele vai nos dar essa vitória, tem que nos levar à adoração. Segundo, submissão. Submissão. Que diz meu Senhor ao seu? Lembra de Paulo, quando caiu no caminho de Damasco, que o Senhor Jesus, que ele pensava que estava morto, mas estava vivo, e que estava presente com a sua igreja, e que ele ouve da boca de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a igreja é perseguir o Senhor da igreja, o dono da igreja. E naquele momento prostrado, ele disse para Jesus: que queres que eu faça? Josué, não vai ser com o seu plano, com a sua estratégia. Capítulo 6, ele vai dar estratégia, vai dar um plano, vai dar tudo para Josué. Irmãos, adoração, submissão, humildade. Humildade. A soberba precede a ruína. A soberba, ela é resistida por Deus, mas a humildade recebe graça, e graça abundante da parte de Deus. Foi o que Josué fez. Mas ele não fez somente isso. Como é que ele revela a sua humildade? Quando o príncipe do exército do Senhor diz a Josué: tira as sandálias dos pés. O que significa isso? Significa que você é servo. Significa que você não é ninguém. Significa submissão total a Deus. Foi a mesma coisa que Deus disse lá no Sinai para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque nós estamos tratando aqui de coisas santas. E onde Deus estiver, mesmo que seja de frente de Jericó, aquele lugar é santo. Santidade é estar na presença de Deus. E o lugar santo é o lugar onde Deus está presente com o seu povo. E Josué está aprendendo aqui. Porque o lugar em que estás é santo. E diz o quê? E fez Josué assim. Ele tirou a sandália. Hoje a gente fala de calçar as sandálias da humildade, né? Aqui não. Tem sandália da humildade não. Aqui é tirar as sandálias para revelar humildade, submissão, entender que ele não está diante de qualquer um, mas ele está diante do príncipe dos exércitos de Deus, do Filho de Deus, do nosso glorioso Redentor, daquele a quem pertence toda honra, toda glória, todo louvor, aquele a quem foi dado um nome que está acima de todo nome, e que um dia todos dobrarão o seu joelho dizendo: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, irmãos, nessa noite de Santa Ceia, vamos entender que a igreja que foi comprada pelo sacrifício de Cristo é dele. E essa igreja tem a presença dele, tem a direção dele, tem a proteção dele. E essa igreja marcha vitoriosamente. E ninguém, nem as portas do inferno poderão prevalecer contra o avanço da igreja. Amém?
conforte o seu coração, console o seu coração nessa noite. Louve a Deus, agradeça a Deus por você fazer parte da igreja dele. Não existe privilégio maior nesse mundo de fazer parte da família de Deus. Amém? Convido os presbíteros para vir aqui à frente. Convido você. A ler Josué capítulo 5, versículo 10. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Nas campinas de Jericó. Por que nas campinas de Jericó? Porque agora a terra já foi conquistada. É tempo de celebrar. Celebrar, trazendo à memória o que aconteceu lá no Egito, a libertação do Egito. E lá a libertação se deu por causa do sangue do Cordeiro. E a Páscoa aponta para a ceia de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo. A Páscoa faz com que o povo de Deus entenda que é povo de Deus, povo redimido, povo liberto, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Páscoa é tempo de pedir perdão, de purificação, de comer as ervas amargas, o pão sem fermento, mas ao mesmo tempo relembrar o sacrifício que Jesus fez por você. Se você está aqui hoje salvo, se você está aqui hoje participando da igreja de Cristo, é por causa do sacrifício de Cristo.